Agora o Diário TV conta a história de um resgate, ou seria o resgate de uma história. Bom, a gente está falando de um livro que ficou adormecido por décadas, mas não poderia ser esquecido, assim como as histórias reais que inspiraram o autor. Ele viveu as experiências e traumas de uma guerra, mas nas páginas que escreveu, graças a uma memória impressionante, quis ir além. Deu vida a um personagem da ficção e com ele o autor chama a atenção para heróis de verdade que foram abandonados. A injustiça feita a um homem é uma ameaça à humanidade. Montesquieu. Voz de quem já contou várias histórias, olhos que viram muito nessa vida. Seu Milede faz parte da história de Mogi das Cruzes. Voluntário desde a década de 50 na Festa do Divino, ele é exemplo para muitas gerações. Figura inspiradora não só pelo histórico de devoção, mas também por ter sido um dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. O ex-expedicionário sempre fez questão de eternizar as lembranças em livros ao longo da vida. Eu tenho um livrinho de poesias, tenho um livro das poesias da minha esposa, tenho um livro de memórias, coisas que eu me lembro desses 98 anos de vida. O último livro lançado é baseado em fatos reais. Conta a história de um ex-pracinha que se torna herói, mas é abandonado após a guerra. Ele morre como indigente em uma noite fria em São Paulo. A ficção começou a ser escrita no final da década de 60. Na época, seu Milede queria chamar a atenção das autoridades para as dificuldades destes pracinhas na volta para casa. Esse livro foi uma forma de protesto da minha parte contra as autoridades que haviam abandonado completamente os expedicionários. Eu não tinha problema, porque eu tinha a minha profissão, eu não dependia do governo. Eu tinha a minha profissão e tinha a minha aposentadoria. Meus companheiros, muitos deles morriam à míngua. E a nossa associação mantinha muitas famílias de expedicionários. Por causa de um contratempo, a obra acabou esquecida por quase 50 anos. E só no fim do ano passado recebeu as últimas linhas. Quando eu terminei o livro, eu dei para um ex-colega meu, um ex-aluno meu, né? Que era, nessa ocasião já era colega, trabalhava também como professor. Ele tinha facilidades, porque tinha uma gráfica, então eu dei para ele fazer o prefácio do livro. Mas ele era muito devagar, então demorou muito tempo fazendo o prefácio e não terminou o prefácio. E nesse intervalo ele morreu. E o livro ficou perdido, porque o filho dele não encontrava o livro. Só encontrou 40 anos depois, quando mudou a gráfica do centro da cidade para a Vila Industrial. O livro foi feito todo de forma artesanal. São 150 páginas organizadas e encadernadas por quem escreveu e viveu essa história. O exemplar foi lançado em uma reunião de família, no dia em que seu Milede completou 98 anos. Esses presentes especiais do papai são sempre momentos de muita emoção para toda a família. Todos nós ficamos muito felizes dele ter concluído finalmente e pôde então nos apresentar o livro. Cada um que lê, cada sobrinho, cada um dos netos dele, todos lendo e comentando nos seus encontros, a emoção que sentem, porque revivem aquilo pelo que o avô, o bisavô passou. A capa e as ilustrações foram feitas por um dos filhos. As imagens reproduzem a rotina da guerra, dias difíceis, vividos por 400 mogianos, entre eles, seu Milede. Ficamos 3 anos no exército aqui no Brasil e depois mais um ano na Itália. E perdemos os nossos postos de trabalho. Eles foram ocupados por outros jovens. Era um negócio que mexia com a cabeça da gente. Uma
uma história para reflexão. Será que esses heróis são realmente lembrados como gostariam? Esse heroísmo, a memória do herói vai desaparecendo. Então eu pergunto se a morte dele foi causada pelo frio daquela noite ou se foi causada pelo frio da incompetência, né, das autoridades.